O novo livro da Lynn Painter, Patinando no Amor, é simplesmente fenomenal. Eu tive a chance de ler no início desse mês e eu tô assim, encantada, apaixonada, porque que livraço! Vocês não estão sabendo lidar com isso, porque eu não estou, então eu basicamente pensei, ninguém tá. Se você já leu Melhor do que nos Filmes, essa com certeza precisa ser a sua próxima leitura. Oi, leitores, eu sou Mara, esse é o Entre Prólogos. Se você ainda não me conhece, todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição. E para não demorar muito, vamos falar sobre o meu novo queridinho da Lynn Painter, que se chama Patinando no Amor. Eu não tenho ele aqui comigo porque eu li no Kindle, então eu vou deixar durante todo o vídeo uma imagem dele aqui no cantinho da tela para vocês poderem se familiarizar com Dani e Alec, que são assim perfeitos. Como quase todos os livros da Lynn, essa história também se passa aí no ensino médio, mais precisamente no último ano. E, gente, é uma história que, assim, eu não estava entendendo quase nada no início, eu quase desistia dela, porque eu fiquei sem entender quem é cada um, o que é que está acontecendo na vida de todos eles, porque basicamente a gente começa pelo ponto de vista do Alec, e ele diz, a Dani veio morar aqui e a gente não pode se dar bem, porque ela fez isso e aquilo outro. Eu fiquei, tá, mas quem é Dani? Por que ela tá indo morar aí? Porque vocês só se viam uma vez por ano. Mas quem explica toda a dinâmica desse quase relacionamento é a Dani, porque depois do prólogo a gente vai ter os pontos de vista dela. E basicamente ela é filha de um militar que estava morando aí na Alemanha, estava com a sua base na Alemanha, porque ele vai de canto em canto assim, né? É mandado para um lado, é mandado para o outro, e a família tem que acompanhá-lo. Sendo que, infelizmente, os pais da Dani se divorciaram, e a mãe pensou, vamos voltar para a minha cidade natal, que é Southville, se eu não me engano, fica no Minnesota. Eu adoro que a maioria das histórias é no Minnesota, né? As da Abby Jimenez também, todas são lá e eu adoro. E aí a gente vai acompanhar essa jornada, sendo que acontece. Enquanto os pais dela ainda estavam dentro do casamento, no relacionamento, elas iam para Minnesota uma vez por ano, na época aí das férias de verão, que é entre junho, mais ou menos finalzinho de junho, até quase setembro. Então ela passava lá e ela era muito próxima do Alec, porque a mãe dela e a mãe do Alec eram melhores amigas desde a adolescência, sei lá, da infância, e eles se aproximaram bastante. Até que eles desenvolveram aí um código para conversarem, eles mandavam cartões postais praticamente toda semana, e tinha um código, quase um código de Morse, mas era um código inventado por eles, para eles conseguirem se comunicar sem mais ninguém saber. Mas o que aconteceu? Os cartões pararam de chegar, tanto da parte do Alec quanto da parte da Dani, e eles romperam a amizade. Quando ela voltou lá para Minnesota, o pai dele tinha passado por um acidente, estava numa situação muito difícil e eles não se reencontraram. Até que anos depois, acho que quase 10 anos depois, ela vai retornar para morar lá de fato. Mas eles não se conhecem mais, eles não sabem como cada um é, porque personalidades mudam, né, desde a infância até aí a adolescência, o início da fase jovem adulta. Mas a Dani tá muito diferente. O Alec tá muito diferente. Ele agora joga hóquei, ela nem sabia disso. E ela, infelizmente, é muito mais retraída do que era no passado, do que ele conhecia. E eles fazem um trato. Vamos fingir estarmos namorando, porque você sai ganhando, porque vai ficar mais popular, vai ter mais amigos. E eu saio ganhando e não fico com o meu nome manchado no hockey, porque eu preciso de um contrato para ajudar na situação financeira em casa. E uma coisa que eu gosto muito na escrita da Lynn Painter é porque é uma escrita leve, uma escrita que não faz a gente precisar pensar muito sobre determinado assunto. E são histórias que trazem, sim, ensinamentos. Apesar de termos personagens mais novos, personagens com pouca idade, eles nos ensinam bastante. A gente sai de lá, assim, com uma outra mentalidade, talvez pensando de uma forma que a gente entrou sem saber que íamos pensar. Então são histórias que sempre têm algo a nos ensinar, independente se é um livro para adultos, se é um livro para jovem adulto, se é um livro para adolescentes. Cada livro traz alguma coisa de bom. E mesmo que traga de ruim, também é um ensinamento. Uma coisa que eu gostei muito desse livro é porque é diferente de Melhor do que nos filmes. Até então, eu só tinha lido Melhor do que nos filmes dela, mas uma coisa que eu gostei muito nessa história daqui é porque a gente vai ter uma aproximação com o lado familiar muito forte. Tanto os pais do Alec quanto a família da Dani, a gente vê que são pessoas que querem o bem deles, que estão ali para o que der e vier, e que tem essa interação muito forte de confiança, de reciprocidade, de não enxergar o pai ou a mãe como algo distante, mas como alguém muito próximo, sabe? Quase como seu melhor amigo, que você pode confidenciar suas dores, as suas dificuldades,
tudo que você está passando. Então, assim, foi uma realidade que eu gostei muito, dessa presença paterna e materna, dessa presença parental. O avô da Dani também está presente, e foi uma construção que a gente foi vendo aos poucos. Eles não tinham uma familiaridade, digamos assim, eles eram bastante distantes, ficaram muito próximos, e foi lindo ver como esse relacionamento entre avô e neta foi construído, como eles conseguiram ganhar confiança, também como eles conseguiram vencer as animosidades, as dificuldades que estavam passando no início. Para mim, eu acredito que o ponto-chave desse livro, além do romance, foi esse lado familiar, foi vencer essas barreiras que muitos criavam, principalmente na cabeça, e colocavam em prática sem saber que ia prejudicar o próximo. Então, pra mim, foi um livro, assim, singular e fenomenal. Fora que eu sou apaixonada por fake date, né? Eu tô tentando evitar trazer um pouco disso, de um livro é apenas pela trope. Não, o livro ele tem muito mais a nos oferecer do que um fake date, Grapes Sunshine, Friends Lovers, Slow Burn, etc. Então, eu tô tentando falar um pouco mais além de trazer apenas a trope, sabe? Pra poder familiarizar as pessoas, porque porque a gente às vezes, vende um livro pela trope e às vezes a trope é isso aqui, mas o livro abarca muito mais coisas e a gente deixa de comentar pontos essenciais que fariam daquele livro realmente um livraço para quem não está sabendo nada sobre a história. E aí a gente encurta ele apenas em uma trope. Então, vamos apresentar mais do que um fake date por aqui. Um ponto que eu gostei, que eu acho que poderia ter sido melhor, mas eu entendi o foco da Lin, é que eu esperei durante todo o livro para eles realmente colocarem as cartas na mesa, dizerem o que aconteceu durante todo esse tempo que eles passaram distantes, sem se comunicar. Falta de comunicação eu não senti tanto, mas eu queria que algumas coisas fossem explicadas ao longo de toda a trama e não deixar para o final, porque aí foi um pouco corrido. Mas apesar disso, foi um livro 5 estrelas, favoritado. Acredito que foi o meu terceiro livro favoritado em 2026. Então, assim, eu fiquei muito feliz por ter feito essa leitura agora. Foi um livro que eu li muito rápido. Não foi muito rápido igual um amor problemático de verão que eu li em 24 horas. Mas eu acredito que eu li em 3 dias, ou menos do que isso. Não, acho que foi 3, certinho. Mas foi um livro, assim, maravilhoso e eu fiquei apaixonada. Fora que eu tô amando essa vibe de livros com esportes, porque, gente, que leitura incrível. Sério. E a gente vê como os dois se ajudam, apesar da pouca idade, eles são muito maduros para a idade deles. Eles simplesmente faziam de tudo para que o outro pudesse realmente estar confortável. Eles sempre se perguntavam: tá tudo bem? Precisa de alguma coisa, sabe? Então, assim, a gente viu o respeito, a gente via a unidade entre os dois, aquela união realmente de se preocupar, aquela preocupação genuína e que eu achei assim fenomenal, maravilhosa. Eu fiquei com o coração realmente muito quentinho ao ver isso. Eu fiquei feliz porque a gente não tem um clímax muito prolongado, muito difícil de engolir, foi algo bem rápido, bem leve. E nesse livro realmente eu precisava disso. Tem livros que, como eu vejo, que tem um assunto muito mais forte, eu sinto que precisa realmente de um clímax mais aprofundado, de um clímax mais demorado. Nesse não havia necessidade. Eu fiquei muito feliz por isso, porque a autora realmente não fez isso. Porque, gente, imagina, você tá lendo um livro ali meio que de adolescente e tem uma pancada forte de fazer você fazer: meu Deus, como assim? Tipo, A Culpa é das Estrelas. Minha gente, aquele foi um trauma que eu nunca superei. Nunca irei superar. Mas nesse daqui a gente não tem isso. Ai, ai. Tem um livro da Abby Jimenez que eu li esse mês que toca exatamente nesse ponto, mas eu não vou comentar sobre ele agora. Quem sabe depois eu trago um vídeo sobre. Mas no momento eu não quero falar sobre esse livro aqui, porque ele foi um livro muito bom, mas eu tive muitas considerações a fazer. Mas voltando a Lynn Painter, eu tô muito animada com os outros livros dela que eu ainda não li, porque tem muito livro dela que eu ainda não li, tipo assim, muito. Principalmente a continuação de Melhor do que nos Filmes, que eu vi muita gente dizendo: olha, eu esperava mais, tá? E eu fiquei assim: meu Deus, sério. Porque eu tenho medo do que pode acontecer em continuações de livros que não foram feitos para ganharem continuação. Mas enfim, esse foi um vídeo um pouco mais rápido, bem rápido mesmo, porque não acredito que tenha muitas considerações a serem feitas sobre essa história daqui. É uma história rápida, é uma história leve, é uma história assim, vapt-vupt, que a gente não tem grandes problemáticas, que a gente tem sim assuntos muito bons sendo abordados, mas que não é tão longa para ser explicada, sabe? Ele não tem tantas camadas assim. É um livro realmente muito fechadinho, muito objetivo, com início, meio e fim, e é isto, mas a gente tem uma playlist ao final do livro com uma música brasileira do João. Quando eu vi, eu falei: é sério? Como assim? Eu fiquei chocada, eu não esperava ver uma música brasileira ali. Inclusive, eu preciso ouvi-lo porque eu ainda não conheço. E, gente,
Leiam a Lynn Painter, porque vocês vão se apaixonar. E a diva é acessível. Eu não estou brincando, a diva é acessível. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Porque eu fiz um Reels, acho que na semana passada, e eu postei lá no meu Instagram e marquei a diva para colaborar. E a diva eu vou falar diva assim, gente. A diva simplesmente aceitou a minha colaboração e eu estou lá no perfil dela. Tipo assim, vocês têm noção? Ó, posso provar, tá? Eu posso provar e eu vou provar. Olha aqui. Lynn Painter. Tá dando pra ver? Aumentar o brilho. Lynn Painter. E o meu vídeo tá aqui. Ó. Ai, ela é muito acessível, sério. Eu amo a Lynn Painter. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler qualquer coisa dela, leiam. Mas comecem por Melhor do que nos filmes. E depois vocês leem Patinando no Amor. Mas se você já leu, ou então só quer ler Patinando no Amor, vai fundo. Vocês vão adorar. É maravilhoso. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!